Oi, somos do segundo grupo do trabalho de física, instrumentos ópticos e o olho humano. O grupo é composto por Kailane Santana, Flávio Rangel e Naingrid de Souza. Os instrumentos ópticos são instrumentos bem comuns em nosso cotidiano. A lupa, a luneta, o microscópio são exemplos bem conhecidos. A classificação dos instrumentos ópticos é feita com base no tipo de imagem final que produzem. Os chamados instrumentos de observação produzem uma imagem final virtual, observada diretamente pelo operador do instrumento. Exemplos: lupa, luneta astronômica e o microscópio composto. A lupa serve para observar com mais detalhes pequenos objetos ou áreas de uma superfície. Utilizamos a lupa. É um instrumento de ampliação composto de uma lente convergente que nos fornece uma imagem virtual, direita e maior que o objeto real. A lupa também é chamada de microscópio simples. Luneta astronômica. Utilizamos a luneta astronômica para observar os astros a olho nu. Obviamente não conseguimos vê-los em maiores detalhes, porque desse modo nosso ângulo visual é muito pequeno. E a função da luneta é justamente a de produzir um aumento visual na observação dos astros. A luneta contém duas lentes convergentes, a objetiva de grande distância focal, que proporciona uma imagem real e invertida do astro observado, e a ocular, que nos fornece uma imagem final virtual e invertida do objeto. Definimos o aumento visual obtido com a luneta pela relação entre a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular. Microscópio composto. O microscópio composto serve para a observação de regiões minúsculas cujos detalhes não podem ser distinguidos a olho nu. Ele é composto basicamente de duas lentes convergentes, ambas de pequena distância focal. A objetiva, que fornece uma imagem real invertida e ampliada do objeto focalizado, e a ocular, que fornece uma imagem final virtual, direita e ampliada em relação à imagem do objetivo. Em relação à imagem objetiva, mas inversa em relação ao objeto. Os instrumentos ópticos são utilizados no nosso cotidiano e baseiam-se no princípio da óptica para permitir facilitar e aperfeiçoar a visualização de determinados objetos, que vão desde seres minúsculos, como alguns tipos de bactérias, até enormes planetas e estrelas. Existe uma infinidade de instrumentos ópticos. Podemos citar microscópios, telescópios, projetores, lupa, câmera fotográfica, óculos, lentes e outros, e etc. O olho humano. O olho humano é formado basicamente por três partes. Cristalino. Funciona como uma lente biconvexa. Ela está situada na região anterior do globo ocular. Retina. Localizada no fundo do globo ocular e funciona como um anteparo sensível à luz. Nervo óptico. Parte que recebe as sensações luminosas recebidas pela retina. Quando olhamos para um objeto, a imagem é percebida pelo cristalino, que forma uma imagem real invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Essa imagem deve ser focalizada exatamente sobre a retina para que seja enxergada nitidamente. A imagem é enviada para o cérebro através do nervo óptico. O cérebro, ao receber a imagem, processa sua inversão de forma que possamos observar o objeto em sua posição real. As principais partes do olho humano. Se a imagem recebida pelo cristalino não se formar exatamente sobre a retina, então a pessoa não enxergará nitidamente os objetos, o que caracteriza um defeito da visão. De acordo com a posição onde a imagem é formada, podemos classificar três tipos de defeitos da visão. São eles: a miopia. A imagem do objeto forma-se antes da retina, pois o globo ocular das pessoas que apresentam esse defeito é mais alongado. Nesse caso, a pessoa enxerga os objetos sem nitidez. Para corrigir o problema, é necessário utilizar óculos com lentes divergentes. Hipermetropia. As pessoas com esse problema na visão apresentam o globo ocular mais curto que o normal, o que faz com que a imagem se forme atrás da retina. Esse defeito é corrigido com o uso de óculos com lentes convergentes. Presbiopia, chamada popularmente de vista cansada, é um problema que ocorre em virtude do envelhecimento natural do nosso organismo.
Quando o cristalino fica mais rígido e não acomoda imagens de objetos próximos. Nesse caso, a imagem forma-se atrás da retina. Esse problema também pode ser corrigido por lentes convergentes.